Então vocês serão presos, preste atenção nisso, vamos lá. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Meu Deus do céu. Jesus amado. Que isso, pastor Fernando? Presta atenção para você não entender errado. Vamos lá. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Agora volta a imagem para mim. Deixa eu explicar isso aqui. Preste atenção. Essa palavra que a gente acabou de ler foi o próprio Jesus Cristo que falou isso. Não foi homem nenhum. Palavras do Senhor Jesus. O que ele estava dizendo ali? Ele estava nos alertando que toda vez que a gente decide andar com Ele, caminhar na presença dEle, obedecer a palavra dEle, a primeira coisa que acontece, perseguição. Perseguição. Muitas pessoas vão virar as costas para você. Quando você realmente está caminhando com Deus, quando você realmente está na presença de Deus, as lutas se levantam. Existem algumas pessoas que elas ficam assustadas, elas ficam sem entender, elas ficam confusas. Por quê? Porque ela começa a buscar a Deus, ela começa a assistir os cultos aqui, ela começa a meditar na palavra, ela começa a orar, ela começa a se aproximar de Deus, e aí se levanta um problema, se levanta uma luta, alguém se volta contra ela. Por quê? Porque ela está buscando a Deus, ela está se aproximando de Deus, e é óbvio, é evidente que o inimigo vai tentar abalar a fé dela, porque é assim que ele trabalha. O alvo do inimigo é um só, a sua fé. Ele quer fazer você perder a fé. Ele quer fazer você desacreditar de Deus. Ele quer fazer você se tornar um descrente, como muitos casos que eu já vi, que a pessoa ficou totalmente descrente depois que aconteceu um problema na vida dela. Depois que ela passou por uma dificuldade, depois que se levantou uma grande luta, ela entrou em conflito. Poxa, eu estou buscando a Deus, eu estou na presença de Deus, eu estou assistindo os cultos do pastor Fernando, as orações, e agora veio essa luta, e agora veio esse problema, e o fulano se voltou contra mim, e aconteceu algo que eu não queria. E aconteceu um fato aqui triste. Aí a pessoa fica confusa. Ela pensa, será que Deus me abandonou? Será que Deus me esqueceu? Mas isso já é estratégia do inimigo. Porque o alvo dele o que é? É a sua fé. Você sabia que a única coisa que nos liga a Deus é a fé? Por exemplo, imagine um rio, correnteza forte. Para poder atravessar o rio, normalmente é feita uma ponte, né? Tem uma ponte para você atravessar de um lado para o outro. Você já passou por alguma ponte na sua vida. Aquela ponte, ela dá ligação de uma margem até a outra margem do rio, para você poder atravessar o rio e passar para o outro lado. Entendeu? A fé é uma ponte que faz você chegar até Deus. Imagina que você está aqui desse lado, Deus está do outro lado. Como é que você vai chegar aonde Deus está? Você precisa de uma ponte. A fé é a ponte. Sem a fé, você não chega em Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é a ponte que nos liga a Deus.
Aí você entende por que que o inimigo ele quer destruir a sua fé. Ele quer fazer você perder a fé, ele quer fazer você desacreditar da fé, ele quer fazer você desanimar na fé. Porque se você perder a sua fé, você não chega em Deus. Você entendeu a sacada do inimigo? Qual é? A sacada do diabo, qual é? Ele quer atacar a sua fé. Então, não se assuste. Porque quando vierem lutas e dificuldades, e quando vierem perseguições, você está no caminho certo. Escuta bem o que eu vou te falar. Se não tiver perseguição, se não tiver luta, se não tiver peleja, se não tiver os ataques do inimigo, tem alguma coisa errada. É impossível alguém se aproximar de Deus de verdade e não ser perseguido, às vezes até dentro da própria casa. No trabalho, pessoas vão zombar de você, pessoas vão tentar colocar dúvida na sua cabeça, com respeito a Deus, com respeito à palavra e até com respeito ao pastor. O pastor que é um homem sincero, que eu posso falar por mim, eu estou aqui para te ajudar, mas o inimigo ele quer fazer você desacreditar de tudo. Então, vamos ler novamente para você entender. O primeiro versículo que eu acabei de ler, eu vou ler ele de novo e passar para o próximo. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão condenados, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim. Infelizmente, a pessoa não aguenta e acaba se afastando. E trairão, odiarão uns aos outros. Versículo 10. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Eu queria focar nessa parte. É isso aí que o inimigo quer. Afastar você de Deus. Afastar você de Jesus. Não deixe isso acontecer. Vamos para o próximo versículo. Aí ele diz assim, ó. Vamos lá. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. A gente tem visto isso acontecer. Muita gente falando em nome de Deus, mas não tem fruto nenhum. Você tem que ver se tem fruto. Aonde tem Deus tem que ter resultado, tem que ter a presença de Deus de fato. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Então Jesus está dizendo que o pecado vai aumentar, a tentação vai aumentar, tudo vai acontecer para você cair, para você se afastar de Deus. E o pecado, como eu já ensinei outras vezes, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele quebra a nossa ligação com Deus, ele corta. E você vê que o pecado tem se aumentado muito. São muitas ofertas, são muitas distrações. Então, esse é o objetivo do inimigo. Causar uma frieza espiritual, para a pessoa ficar totalmente desacreditada, para a pessoa ficar totalmente descrente. E às vezes, ela já tinha até mudado muita coisa, ela estava caminhando. Eu já vi casos de pessoas que já tinham evoluído muito, já tinham superado muitas coisas, já tinham abandonado muitos pecados. Só que aí ela sofre uma decepção, vem uma grande luta, vem uma perseguição, ela perde a fé e aí ela volta a praticar tudo aquilo que ela tinha abandonado. E volta até pior do que era antes. O pecado domina ela, porque ela perdeu a fé. Então você tem que proteger a sua fé. Não dê ouvidos ao que os outros vão falar para você. Não deixa nada contaminar os seus ouvidos, porque começa por aqui. Toda vez que se levantar uma luta, uma perseguição, uma injustiça contra você, agradeça a Deus, você está no caminho certo. E eu tenho uma palavra de consolo para você, uma palavra que vai alegrar teu coração. Olha só, Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo,
mas o Senhor de todas o livra. Olha aí, ó. Tá escrito aqui a promessa dele. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não se preocupe com as aflições que vão chegar. Não se preocupe com as perseguições que vão se levantar. Não se preocupe com os problemas que virão. Você já sabe qual é o objetivo disso. Fazer você perder a fé. Não perca a sua fé. Permaneça até o fim. Porque ele disse que aquele que permanecer será salvo. E o justo, aquele que continua na presença de Deus, o Senhor o livra de todas as aflições. Olha aqui para mim agora. Olha para mim. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que o inimigo está tentando fazer. Não importa a perseguição que está se levantando. Você vai vencer. O Senhor é contigo. Não deixa a sua fé se apagar, não. Permaneça. Entenda que se vierem injustiças e lutas, você está no caminho certo. Permaneça.